Nós queremos saudar aos amados irmãos, amadas irmãs e a todos que porventura venham a ouvir esta mensagem com a paz gloriosa do Senhor Jesus e que ela venha a ser vida e saúde para vossas vidas. Então, iniciando, nós queremos compartilhar com todos a leitura em Mateus, capítulo 16, nós leremos dos versículos 13 ao 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Louvado, glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus até aqui. Glória a Jesus. Então, convido-os a orar pela bênção da palavra que é lida, e eu o faço desta forma. Em nome do Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus eterno, Pai de toda a eternidade, suplicamos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar nesta mensagem, que ela venha encontrar lugar em nossos corações, que nossas mentes venham ser mudadas por esta mensagem, que ela venha alimentar a nossa alma e que em tudo o seu nome seja glorificado. Nos faça, Senhor Deus, entender o teu processo, entender o teu projeto de salvação, compreendermos, Senhor Deus, o grande amor por nossas vidas, neste grande projeto de salvação, e que nós possamos, ao final, confessar que Cristo é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus maravilhoso e eterno Pai. Nós oramos assim no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Pois bem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esta passagem, ela teria ocorrido 6 meses antes da crucificação. E foi um momento de avaliação de qual o entendimento da mensagem e do ministério do Senhor Jesus, marcando o ponto alto do seu ensinamento em relação à compreensão do que representava Jesus. Portanto, ele começa a preparar os seus discípulos para a sua missão e morte. E, por que não dizer, o ide e pregai o evangelho a todas as gentes. Mas necessário se faz nesta hora uma explicação inicial de alguns nomes, como Cristo significa ungido, enviado, separado para um propósito. Jesus significa Javé, é salvação, ou Jeová é salvação. E Yeshua Mashiach significa Jesus Cristo, o Messias, sabendo-se que este termo
é na língua aramaica. Graças e louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, amadas, aquele momento na palavra fala de uma preocupação do Senhor Jesus, no sentido de que os seus discípulos e seus ouvintes tivessem um conhecimento firme, seguro sobre a sua pessoa, seu ministério, e assim ele lança a pergunta sobre o que eles haviam captado junto ao povo, presta bem atenção, junto ao povo, e não a religiosidade ali então reinante, a respeito de como eles estavam tendo entendimento daquilo que todos ouviam e assistiam. O maravilhoso ensino do Senhor Jesus, tal como o Sermão do Monte, onde profere as bem-aventuranças, seus ensinamentos sobre o reino, assim como a forma com que os cidadãos do reino deveriam se comportar, se preparando para um dia viver na eternidade, e seus ensinos, sua doutrina era com autoridade, rompendo com toda estrutura manipulada por homens. E todos presenciavam e presenciaram os milagres, as curas de cegos, da mulher com fluxo de sangue, dos paralíticos, ressuscitar a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, a maravilhosa multiplicação de pães e peixes, a pesca maravilhosa, a libertação de muitos. Tudo isso, amados, nunca dantes visto. Tamanha glória de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos deixar de mencionar a sabedoria do Senhor Jesus com relação ao trato na questão da mulher adúltera, mencionado em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, onde Jesus finaliza o questionamento com a frase: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Forte, né, amados? Ninguém jogou, nem nós, nem nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ainda tratando com os fariseus, ele fala da sua natureza celestial. Em João 8, 23, ele dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ainda, o Senhor Jesus, ele se revela ao homem como bom pastor, como a luz do mundo, como o caminho, a verdade e a vida. A videira verdadeira, o pão da vida, e deixa algo maravilhoso. Sem mim, nada podeis fazer. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. E ainda diz que nós éramos varas na videira e só daríamos fruto se estivéssemos firmes e fixos na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Ele revela ainda o Pai, conforme nós podemos apreender no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 8 a 10, que eu leio. Disse-lhe Filipe: Senhor,
mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não vês que eu, aleluia, estou no Pai e o Pai está em mim? Maravilha, glória a Jesus, né? Quando o Senhor Jesus, ele diz que eu e o Pai e eu somos um, e nos convida a estarmos nele, para que o Pai estivesse em nós no Pai, e o Filho e o Espírito Santo em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E por que não dizer, o Senhor Jesus, ele nos ensina ainda algo maravilhoso. Ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, mas as demais nós substituímos pelas estas coisas. O Senhor Jesus estava tratando do comer, do beber e do vestir. São as necessidades naturais, materiais, que o Senhor tem nos alimentado. Louvado seja o teu santo nome. Mas, amados, 400 anos de silêncio profético, e o povo, ele não estava, a religião em especial, não se prepararam de que estava diante do prometido. E tudo isto que estava ocorrendo naqueles tempos era algo maravilhoso, mas vai se desenvolver diante de um povo humilde, longe da religião dominante, que eu repito, que dormia diante de 4 séculos de silêncio profético de Deus. Mas, meu amado, minha amada, tudo isso chega aos nossos dias de uma forma maravilhosa, e nós recebemos de bom grado. Os discípulos, amados, eles colhem junto ao povo ali as informações e trazem ao Senhor Jesus as respostas. Olha, uns dizem que tu és João o Batista, outros dizem que és Elias, outros Jeremias, e outro dizem que é um dos profetas. Assim, amados, nós chegamos a uma conclusão de que eles ouviram e viram o Senhor Jesus, estiveram perto, presenciaram os sinais, mas os seus corações estavam longe. Não abriram a porta para o Senhor entrar em suas vidas, o mantiveram do lado de fora. Assim não conheceram o Jesus profetizado, o dia da sua visitação, prometido para o homem, desde Gênesis 3,15, e por Deus, desde antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E o Senhor Jesus, ele vai perguntar ali aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Antes de saber a resposta que nós vamos dar, a pergunta do Senhor Jesus para nós é: quem dizeis que é o Senhor Jesus? Eu volto. E Simão Pedro, ele responde: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: olha, ele não vai falar e responder para Pedro, mas ele fala para todo o colégio ali apostólico: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Portanto, o Espírito Santo tem revelado o Filho para nossas vidas. E a nossa resposta é: tu és o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Reafirmo, para nós, tal reconhecimento veio pelo Espírito Santo, que nos revelou Jesus, conforme nós podemos examinar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que assim expressa: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu repito, que coisa maravilhosa, amados. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E assim, meus amados, minhas amadas, nós testemunhamos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme está relatado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E amados e amadas, e se nós confessarmos o nome do Senhor Jesus diante dos homens, e o fazemos dizendo que Ele é o Salvador, Ele igualmente o fará diante do Pai, conforme Mateus 10, 32. Eu leio para os amados e amadas: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Aleluia! Que promessa gloriosa, maravilhosa, que nós aguardamos que se cumpra em nossas vidas por este amor incomensurável. Aleluia! E nós fazemos esta confissão através da nossa missão contida no Ide e Pregai o Evangelho a todas as gentes. Louvado seja o nome do Senhor. Salvação é para ser compartilhada. A palavra de Deus é para ser compartilhada. E meus amados, minhas amadas, para nós hoje, nós somos convidados através da palavra viva de Deus, que é a Bíblia. E nós podemos constatar isto em Apocalipse 19, 13, que eu faço a leitura, aonde revela igualmente o Senhor Jesus. E diz: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados, minhas amadas, nós da Igreja Cristã Projeto Salvação, nós, desde a sua instituição, nós somos convidados a cumprir o contido em João, capítulo 5, versículo 39, que assim expressa: examinais as Escrituras, por vos cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado e glorificado seja o teu santo nome. Examinar a Escritura, ir na profundidade do Espírito, é entender todo o processo de vida material, que é temporária, e espiritual, que é eterna. Assim, nós, amados e amadas, não pelos olhos da carne, mas do Espírito, vemos e falamos de Jesus, da sua obra redentora, do seu amor libertador, da sua graça. E é Ele o nosso único
e verdadeiro Salvador, da gratidão de nos presentear com o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, minhas amadas, nós vivemos confiados na sua promessa de vir arrebatar a sua igreja e que um dia estaremos com ele nas moradas celestiais e viver segundo expressa em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E eu vou reproduzir porque é muito maravilhoso. É o que a nossa alma tanto anseia. É tudo que nós desejamos. E eu leio: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Como teu povo, Senhor, nós não cansamos de adorar por toda a tua glória. Aleluia. Portanto, por gratidão, a obra de salvação que é operada em cada um de nós, nós buscamos, e eu te convido a ser este povo fiel, a cada dia, sendo preparado pelo Espírito Santo, separado das práticas pecaminosas deste mundo, que busca agradar o Senhor, por tudo que Ele nos proporcionou e nos proporciona, que nos deu a vitória sobre a nossa mentalidade carnal, material, e que ao se encontrar com a boa notícia, as boas novas do Evangelho maravilhoso do Senhor Jesus, e pelo seu esplêndido, glorioso amor, nos separou para viver em novidade de vida, como novas criaturas, um nascer de novo, regenerados, e que, apesar da natureza de cada um, se entrega à vontade de Deus na sua maravilhosa revelação, que é o seu Filho, que nasceu em cada um de nós. Glória e louvado seja ao nome do Senhor. E ao final dessa mensagem, nós queremos perguntar e responder uma pergunta feita pelo Senhor Jesus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 8, na parte final, aonde o Senhor Jesus, ele pergunta e que ecoa até os nossos dias em nossos ouvidos, que diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus amados, minhas amadas, antes de responder, nós devemos considerar que nós aprendemos que o Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, conforme está em Hebreus 12, 2. E quando esta fé veio fazer morada em nós, nos tornamos mordomos, ou seja, administradores dela. E como não somos donos, nós teremos que prestar contas. E se assim você sentiu verdadeiramente que está apto a responder, diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Guardei a fé para aquele grande dia apresentá-la a Ti. Temos confessado que como é bom mergulharmos na Tua gloriosa palavra, que nos ensina, impulsiona, corrige e nos faz vencedores. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém e amém.